Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependerá aí do momento que vocês estarão assistindo esse vídeo. Sou o professor Edjânio, essa será a nossa aula 8 da disciplina de Administração de Sistema Operacional 2, na qual nós estamos configurando, o nosso servidor Ubuntu Server 19.10, beleza? Na aula passada nós configuramos o serviço de DHCP, utilizando aí o ISC, tá? Que é o software que disponibiliza endereço de IPs via DHCPs para os clientes. E na aula de hoje nós vamos habilitar o serviço aí de Network Address Translations para que os nossos clientes consigam acessar a internet utilizando aí como intermediação o nosso servidor. Beleza? Eu já estou com o servidor aberto. Vamos realizar o login. Vamos logar como usuário root, comando su, inserir a senha, prontinho, comando clear para limpar a tela, ok? Vamos relembrar as nossas configurações das nossas placas de rede com o comando ifconfig, tá? Nós temos aí 3 placas de rede, 2 placas de rede real, né? E uma placa de rede aí de loopback, tá? A NP0S3 é a nossa placa de rede interna. Ela possui ali o endereço 9268.0.1. A máscara é de classe C, 255.255.255.0. E o broadcast ali é o 9268.0.255, tá? Essa placa de rede é responsável aí por disponibilizar os serviços para os nossos clientes, bem como permitir que os clientes aí consigam acessar o mundo interno e externo através dessa placa de rede, tá? Dessa juntamente com a NP0S8, que é responsável aí pela comunicação externa, tá? Ela tem o endereço 10.0.3.15, máscara também de classe C, 255.255.255.0 e broadcast 10.0.3.255, tá? Logo abaixo a interface de loopback que referencia o próprio dispositivo na rede, beleza? Tá? Essas duas placas de rede elas nos permitem aí ter comunicação com a rede externa e rede interna, tá? Por exemplo, se eu quiser verificar se eu tenho conectividade com o serviço externo, o google.com.br, por exemplo, eu posso utilizar o comando ping google.com.br, tá? E ele vai ali através do protocolo ICMP encaminhar pacotes de dados para esse serviço, tá? Ctrl C para cancelar. Eu posso enviar também para o IP do serviço, tá? Para que eu consiga descobrir o endereço de IP de um serviço, eu utilizo o comando ns lookup, tá? Mais o nome de domínio do serviço, tá? google.com.br. E aí ele me retorna o endereço de IP, que no caso do domínio google.com.br, o endereço é 172.217.162.131. Eu posso realizar o ping utilizando esse endereço. Ok? Tá? Ctrl C para cancelar, certo? E a minha interface de rede interna, ela consegue aí realizar pings e se comunicar aí com os hosts internos, no nosso caso aí os clientes que nós criamos, né? O cliente 01 e o cliente 02. Eu estou com o cliente 01 aberto, tá? Vamos logar. Vamos clicar em atividades. E vamos digitar aqui terminal, tá? Comando su para logarmos como usuário root,
senha do usuário root. Errei a senha, vamos novamente. Prontinho, tá? O meu cliente ifconfig, ele tem uma placa de rede, apenas uma placa de rede real, né? Que é a NP0S3, certo? Que possui o endereço 9268.0.15, que é enviado via DHCP através do ISC configurado no nosso servidor na aula passada. A máscara de rede é de classe C 255.255.255.0 e o nosso broadcast aí é o 92.68.0.255. Logo abaixo a interface de loopback que referencia aí o próprio dispositivo na rede, tá? Eu consigo pingar com o servidor, certo? Meu servidor tem o endereço 92.68.0.1. Eu tenho comunicação, né, aí com o meu servidor, certo? E com a internet, será que eu tenho? Vamos testar, né? Ping google.com.br. Eu não tenho, tá? Porque a minha interface de rede ela é interna e o meu servidor até o momento ele não está provendo serviço de tradução de endereços via net para que eu consiga aí através do meu servidor acessar uma rede externa ou qualquer dispositivo externo, tá? Se eu tentar acessar através do navegador, é claro que também não irá funcionar, uma vez que a gente não tem o serviço de net configurado, tá? Tá? Nós não possuímos internet, certo? Nosso servidor ele possui internet, ele vai ser responsável aí por repassar, tá, a funcionalidade de net aí para os nossos clientes, beleza? E como é que funciona o serviço de net, tá? Vamos à imagem para explicar melhor, ok? Vejam só, existe uma faixa de endereços de IPs, certo? Que são privados, tá? Certo? Essas faixas de endereço são 10.0.0.0 até 10.255.255.255, 172.16.0.0 até 172.31.255.255 e o 9268.0.0 até o 9268.255.255. A primeira faixa disponibiliza 16.777.000 endereços e 216. Tá? Segunda faixa, 1.048.576 endereços. E a nossa terceira faixa, 65.536 endereços. Tá? Esses endereços são utilizados para que a quantidade de endereços disponíveis no mundo seja aí suficiente para atender a demanda. Tá? A gente tem aí cerca de 4 bilhões de endereços. Esses endereços não são suficientes para atender o mundo inteiro. Então, faixas de endereços privados foram criadas aí para permitir que endereços locais fossem utilizados e replicados em redes locais diferentes. Tá? E como é que funciona o NET? O nosso Network Address Translation, tá? Ele é um software, ele pode estar hospedado ali em um roteador, como é o caso da imagem, ou simplesmente aí em um servidor, como é o caso da nossa topologia, certo? Quando um computador da rede local necessita encaminhar uma mensagem para a rede externa, tá? O próprio computador reconhece que aquele endereço não pertence à rede interna, então ele encaminha a mensagem para o gateway padrão, que pode ser um roteador ou um servidor. Tá? O gateway padrão, reconhecendo que o destino daquela mensagem é o mundo externo, né?
né, tem o destino ali, um servidor da internet, por exemplo, ele vai fazer uma adição de um campo ao pacote IP, especificando ali o endereço de IP do gateway padrão da placa da rede externa, tá? E a partir desse endereço da placa da rede externa, o pacote consegue ser enviado para a rede externa, tá? Com o endereço privado e local, por exemplo, 10.0.1, tá? Esse endereço não conseguiria sair da rede interna, mas a partir do gateway padrão, certo? Que fez ali uma tradução, inseriu uma nova camada ali, um novo campo ali no nosso pacote de dados, certo? Adicionando ali o seu endereço de IP, ok? O pacote ele chega ao servidor, tá? E quando ele retorna, o gateway padrão faz o inverso, retira o seu endereço, tá? E encaminha aí para o host da rede interna, tá? Confirmando aí o recebimento do pacote pelo servidor da web. Então no passo 1, tá? O computador 10.0.0.1 encaminha uma mensagem com o destino 128.119.40.186 para a porta 80, que é ali a porta HTTP, né? Um site da web, tá? Já a source, né, que é a fonte, representado pelo S, é o 10.0.0.1 de porta 3345 do dispositivo interno, tá? Quando esse pacote chega ao gateway padrão, no passo 2, o gateway padrão ali altera, né? Na verdade ele não altera, ele insere uma nova camada, adicionando agora a source, né, que é a fonte 138.76.29.7 de porta 5001, tá? E o destino é o mesmo, tá? Então agora o nosso pacote ele possui o endereço do gateway padrão como fonte, tá? Esse endereço ele é reconhecido na rede externa. Quando o pacote chega no servidor externo, o servidor abre a mensagem, lê a mensagem, faz algum processamento e devolve o recebimento dessa mensagem, tá? Na devolução, no passo 3, a source ali agora 128.119.40.181, porta 80, que no caso é o nosso servidor agora, que é a fonte da mensagem, já que ele está encaminhando a mensagem, tá? E o destino aí é o endereço do gateway padrão, 138.76.29.7, porta 5001. O gateway padrão, que é o nosso roteador, ao receber esse pacote, ele simplesmente vai retirar a camada que foi inserida e encaminhar o pacote agora para o destino 10.0.0.1 de porta 3345, representado ali no passo 4, tá certo? Então, basicamente, o que existe é uma tabela de endereços, onde o NAT aí faz a tradução de endereço privado da rede local para endereço público e endereço público para endereço privado, tá? Permitindo assim a comunicação da rede interna com a rede externa, no caso aí servidores da internet, beleza? Dada essa explicação, né, vamos retornar ao nosso servidor. Prontinho, pessoal. Então vamos iniciar, tá? Vejam só, duas coisas são necessárias para que a configuração do NET seja realizada com sucesso, tá? A primeira é que as duas placas de redes elas possam aí encaminhar pacotes uma para a outra, tá? Até o momento isso não é possível, certo? As duas placas de rede elas estão ali isoladas, tá? Então nós temos que habilitar essa opção, tá? Essa opção é habilitada em um arquivo, certo? Esse arquivo ele está localizado na pasta. Vamos digitar o comando cd, tá? Ele está localizado na pasta /proc /sys /net, tá? /ipv4 /ip_forward,
tá? Nós não vamos conseguir abrir o arquivo final, certo? Nós vamos conseguir abrir até a pasta IPv4, certo? Comando ls, existe aí o arquivo IP forward, tá? Vamos digitar o comando vi, certo? E vamos abrir, tá? IP underline forward, ok? Vejam só, esse arquivo ele só tem uma informação possível, ou é 0 ou é 1, tá? No caso de 0, o roteamento entre as interfaces não será possível entre a nossa NP0 S3 e a NP0 S8, porque 0 em computação, como vocês sabem, representa, né, uma situação falsa, tá? Se eu tivesse aí o número 1, então seria verdadeira, uma situação verdadeira, então as minhas placas de rede conseguiriam aí se comunicar, tá? Vamos pressionar ESC, dois pontos, tá? WQ, opa, o arquivo é de leitura, tá? Então vamos inserir Ctrl Z para fecharmos o arquivo, tá? Vamos inserir o comando clear para limpar a tela, tá? E vamos retornar à raiz do sistema com o comando cd espaço barra, tá? O que é que nós vamos fazer nesse momento? Vamos alterar aquele número 0 para número 1, tá? E assim permitir o roteamento, tá, entre as interfaces. O comando utilizado é o comando echo, tá? O echo ele escreve a informação, espaço 1, tá? Espaço maior que, para adicionar essa informação, no caso 1, a um arquivo, né, do sistema, tá? O arquivo será o barra proc, insira um espaço aí, barra sys, barra net, barra IPv4, barra IP underline forward, ok? Comando executado, certo? Se nós abrirmos o nosso arquivo com o comando vi espaço barra etc, espaço proc, espaço 6, espaço net, barra net, barra IPv4, barra IP underline forward, tá? Nós temos agora o número 1, tá? Então já é possível aí que o roteamento entre as duas interfaces seja aí realizado. ESC dois pontos, tá? Ctrl Z, né? Ctrl Z a gente consegue sair direto. Comando clear, tá? Primeiro passo realizado, né? Definir aí o roteamento entre as interfaces. Segundo passo é nós configurarmos aí o serviço de net, tá? O serviço de net ele é configurado no firewall do Linux, que é o iptable, certo? O iptable ele não tem só as funções, claro, de net, mas diversas funções de segurança, inserção de regras de permissão, tá? Regras de negação e assim por diante, tá? Comando iptables, espaço, traço T, certo? Para acessarmos determinada tabela do iptables, a tabela a ser acessada é a tabela NAT, tá? Espaço menos A, traço A, nós vamos inserir uma nova informação na tabela, certo? Essa informação será inserida post route, tá? Post route, que define aí o que será feito após o encaminhamento de uma mensagem. Então, após a nossa placa de rede, a NP0 S8, que é a placa de rede externa, receber a informação, né, um pacote, o que é que será feito? Comando, espaço, comando, traço 0, certo? Após a saída do pacote, a interface de rede é NP0S8, tá? Espaço, traço J, nós vamos, tá, inserir o comando aí masquerade para que o pacote de IP real oriundo da rede interna seja aí mascarado por um endereço de IP pertencente à nossa placa de rede, a NP0S8, tá? Então, comando iptables, espaço traço T, espaço NAT, espaço
traço A, tá? Lembrando que letras maiúsculas e minúsculas devem ser respeitadas, tá? O Ubuntu ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas, então se você colocar "-a" minúsculo ali, ele não vai conseguir, né, identificar a opção correta. Espaço post round, tá? Espaço -0, espaço NP0S8, certo? Espaço -J, espaço masquerade. Enter para executar o nosso comando, tá? E vamos testar, certo? Agora no nosso cliente. Vamos em atividades, vamos lá no nosso terminal, vamos inserir o comando clear para limpar a tela e vamos inserir o comando ping google.com.br, tá? Então, nós estamos aí pingando, né? No caso, enviando pacotes e recebendo pacotes do servidor aí google.com.br. Ctrl C para cancelar. Vamos ao nosso navegador, tá? E vamos dar um reload aqui na página. E aí, né, vem a confirmação, né, através da aplicação do usuário, que nós agora possuímos, tá, acesso à internet dos nossos clientes através aí do serviço de Network Address Translations do nosso servidor. Tá, beleza? Vamos retornar ao servidor, tá? Existe um probleminha com essa configuração porque ela não é permanente, tá? Caso o servidor venha a ser desligado, o que não é orientado, já que os servidores devem permanecer ligados ali para disponibilizar os serviços, certo? Essa nossa configuração do NET será perdida, tá? Então, na próxima aula nós veremos aí como manter essa configuração mesmo quando o servidor é reiniciado ou desligado, tá, beleza? Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima.